O Mar Vermelho tem aproximadamente o comprimento de 1.900 quilômetros e 300 quilômetros de largura, também chegando a uma profundidade máxima de 2.500 metros na área central. Suas águas têm inúmeras espécies de vidas aquáticas, e o que a Bíblia Sagrada nos relata é que esse local também foi testemunha da derrota dos soldados de Faraó e a travessia de Moisés guiando o povo para fora do Egito. A distância entre a costa egípcia e a árabe é de cerca de 18 quilômetros, e calcula-se que a largura do caminho feito pelo afastamento das águas tem aproximadamente 900 metros. Levando-se em consideração o forte vento nas laterais e que uma pessoa leve 3 horas e meia para percorrer essa distância, estima-se que a travessia de 2.300.000 pessoas possa ter levado por volta de 6 horas. A história da travessia do povo hebreu através do Mar Vermelho sempre foi, ainda é e sempre será muito fascinante. Em diversos locais, inscrições foram encontradas e atribuídas aos antigos hebreus daquela época, além de pedaços de colunas, altares e até pedaços de bezerro de ouro levantado pelo povo. Em Horebe também foram encontrado um par de rocha, fato que a Bíblia aponta que Moisés feriu por 2 vezes para que saísse água e saciasse o povo, o que logo depois foi formada uma fenda na rocha e a água jorrou. Em 1978, um arqueólogo amador e adventista chamado Dr. Ronald Wyatt, apesar de muito questionado e desacreditado pela arqueologia profissional, encontrou e revelou muitas evidências para apoiar suas teorias sobre o povo israelita na época da Bíblia. O local exato, segundo ele, é na praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, entre Egito e Arábia Saudita. Para começar, no lado egípcio, a praia de Nueiba é um dos poucos, se não o único local que comportaria cerca de quase 3 milhões de pessoas com seus animais, despojos e pertences. Além disso, o caminho até Nueiba parte da Rota dos Reis. Situa-se entre 2 paredes de altas montanhas, o que se encaixaria perfeitamente na estratégia da proteção de Deus. Ou seja, os faraós e seus soldados estavam entre montanhas impossíveis de subir com suas bigas, e separados do povo hebreu pelas colunas de nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Foi descoberto nessa região 2 colunas em estilo fenício, possivelmente erguidas pelo rei Salomão, e foi fotografada pelo Dr. Wyatt em 1978 na praia de Nueiba, no Egito. Nela foi possível ler, ainda que as inscrições estivessem muito desgastadas, algumas palavras em hebraico antigo, que diziam Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e as seguintes letras: YHVH. A Arábia Saudita não admite turistas, e talvez por temerem visitantes não autorizados, as autoridades sauditas removeram a coluna que estava parcialmente submersa no Mar Vermelho, para além da estrada que margeia o mar, e no local foi colocada uma bandeira para indicar o local onde estava a coluna. Além disso, foram encontradas medidas de profundidade através de um sonar. Ronald Wyatt descobriu uma ponte de terra subaquática, exatamente entre a praia de Nueiba e o lado saudita. Segundo relatos da Bíblia, Deus dividiu o mar com um forte vento oriental, expondo essa ponte de terra por onde Moisés e cerca de 2.300.000 israelitas passaram em terra seca. Na Bíblia, no livro de Êxodo 14, versículo 21 e 22, diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Segundo a Bíblia, Faraó teria perseguido o povo através do seu exército com charretes, o que é relatado em Êxodo capítulo 14, versículo 23 até o 28, que diz assim: E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governaram. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Em 1987, Ronald Wyatt resolveu mergulhar e ir até o local, e assim descobriu diversas provas que comprovariam o episódio acontecido ali. Foram descobertas rodas da charrete de Faraó, que ficaram submersas quando tentaram persegui-los, parte das charretes, ossadas humanas e de cavalos já mineralizados. Um deles foi identificado como o fêmur humano da perna direita
suspeita de um homem de 1,65 m a 1,70 m de estatura, mas não pôde ser datado pelo método de radiocarbono, mas sabe-se que era muito antigo. Foram encontrados tanto na linha costeira saudita como de Nueiba também. As imagens das rodas da charrete são nítidas, visto assim que coragem não se desenvolve no ouro. Sendo assim, a forma original foi mantida. No entanto, as madeiras que estavam dentro desse folhado de ouro se desintegrou, deixando muito frágil para que pudesse removê-los. Outro fato apontado pelos arqueólogos é que o povo partindo desse caminho em meio ao Mar Vermelho, logo do outro lado está realmente o sagrado Monte Sinai, por onde Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. Bom, essas são as provas concretas e o local exato onde houve a travessia de Moisés e o povo de Israel. Mas e aí, curioso, o que achou do vídeo de hoje? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Conte pra nós logo abaixo nos comentários, aproveita e deixa o seu like aí de responsa, compartilhe com os amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações pro YouTube te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui.